Oi, oi! Agora eu já fiz aqui, eu fiquei tentando fazer às vezes, agora o show é seu. Né? Eu só tive que fazer a entrada, já que tecnicamente eu não consegui fazer o caminho normal, agora você que cuida da meninada que está entrando aí. Ah, tá joia. Acende aquela luz lá pra mim que ficou escuro. Gente, então, hoje a gente fez o caminho inverso, porque o Rafael tá com alguma coisa aí, a gente procurou na internet aqui, diz que tá bem comum esse problema, então não é só vocês, não. Né? De não conseguir fazer esse convite, tá acontecendo com muitos celulares, inclusive os ultramodernos aí. Então eu vou fazer só a nossa abertura aqui, que a gente tem feito todas as noites. Então hoje é o último dia da nossa jornada, professor único, uma jornada de uma motivação minha nesse tempo de pandemia para que os professores de educação infantil, independente se atuam na escola ou nas academias, consigam olhar para si como um professor especial, como uma profissão especial, se reinventem, busquem alternativas para esse momento difícil. E trouxe pessoas especiais, pessoas que me influenciaram, pessoas que estão comigo, né? Pessoas que me inspiram nesses 4 dias. E aí, no começo da live, eu dou algumas orientações para que a gente consiga aproveitar melhor esse momento, né? Por ter bastante conteúdo, a gente acaba não conseguindo interagir com os comentários. Às vezes a gente bate o olho ali e vê alguém falando alguma coisa, mas a gente não vai conseguir interagir. Já peço desculpas de antemão, mas quem se inscreveu na jornada, tem o link na minha bio. Quem se inscreveu tem o canal no Telegram, onde eu consigo interagir melhor, tirar dúvidas, responder. Então, busca lá no canal, tá? A gente está fazendo toda noite, então, um check-in. E esse check-in ele é feito a partir de emojis. Então, você que está chegando agora, coloca um emoji ou uma palavra de como é que você chega para essa live, né? Onde eu convidei, então, essa pessoa super especial que já está aqui, o Rafael, e eu já vou explicar o porquê que eu convidei o Rafael. Então, põe um emoji, o que te motivou a estar aqui essa noite conosco. Essa é a primeira parte aí da nossa introdução. Depois, fica apertando no coraçãozinho aqui do lado, no Instagram. Esse coraçãozinho ajuda com que a live fique bem posicionada. 9 horas da noite, às vezes tem bastante live, ainda mais que hoje é véspera de feriado. Então tem bastante coisa acontecendo no Instagram. Então se você colocar o coraçãozinho ali do lado, posiciona melhor a nossa live, tá certo? E também eu gostaria de saber quem está aqui conosco. Então eu peço que os pedagogos coloquem o lapisinho, o emoji. Os profissionais de educação física coloquem o emoji do corredor. E quem é profissional de outra área, coloca um sorriso bem bonito aí, porque todos são muito bem-vindos para essa nossa conversa de hoje, última live, então, da nossa jornada, tá certo? Bom, 9h02 aqui no meu relógio, a gente vai começar porque o papo vai render, né? Tô super feliz. E eu vou falar assim, o Rafael ele vai se apresentar depois, vai contar pra gente um pouquinho sobre ele, mas eu gostaria de dizer por que eu convidei o Rafael, então. Então, eu conheci o Rafael e a Sandra em 2008, quando eles começaram o primeiro congresso, né? Eu tive a grata satisfação de estar lá no primeiro Congresso Brasileiro de Natação Infantil, e lá eu conheci um pouquinho da família deles. E me inspira porque eles trabalham em família, por eles estarem juntos, né? O meu esposo não é profissional de educação física também e está sempre junto comigo, empreende junto comigo, me apoia, me incentiva. Então, desde o início, olhar a tua família, Rafael, lá no congresso me motivava muito, né? Nossa, eu posso seguir por esse caminho também, dá certo, né? Ver vocês com sucesso, na época com a academia também, né? Com os desafios de ter uma empresa e de estar
se desafiando com mais o congresso, com tantas coisas que vieram no meio do caminho, né? O INAT, a academia dos profissionais, então tudo que o Rafael vai contar. E quando eu falei que eu ia te chamar, até o meu marido falou assim, mas por que você não vai chamar a Sandra? Porque ela que é a professora, né? E eu falei, não, mas eu quero conversar com o Rafael, porque justamente o Rafael que fez uma mudança de carreira, né? O Rafael que saiu da onde ele estava, atuando lá no marketing, atuando em outro ambiente, e se apaixonou, né? E uma das coisas que eu admiro muito em você, Rafael, não preciso disso, rasgação de seda, mas eu acho que é uma coisa que eu combino muito com você, é você trabalhar com bastante emoção e sempre tantos mini cursos que eu fiz com você nos congressos, a oportunidade que foram poucas de conversar, assim, sempre você colocar muita verdade no que você faz e deixar a emoção aflorar realmente. Você sempre falava, né, como bom italiano, não dava para esconder. É verdade. É verdade. E comigo é muito assim também. Eu, inclusive, com a minha equipe, eu falo, gente, eu sei que talvez um empreendedor não pudesse, um empresário, tivesse que manter uma carcaça, assim, mas eu não consigo também. Então, por isso eu tenho muita empatia com a sua família e agradeço por você estar aqui essa noite. Bom, primeiro eu que agradeço, né, a gente poder conversar, né, e posso te dizer que eu sempre fico nervoso em qualquer apresentação, seja para 1.000, 2.000 pessoas, como eu fazia no passado, ou numa live como essa. Mas hoje, efetivamente, como eu vou falar de mim, é mais difícil. Eu tentei me preparar, mas com certeza eu vou ter que tomar muito cuidado para não começar a gaguejar, né? Porque esse lado emotivo ele é muito forte e daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele. Mas essa coisa que você me convidou, isso que você falou quando você me convidou foi a mesma pergunta, mas por que não a Sandra e a mim? E quando você me explicou a questão da mudança, eu tenho pensado bastante nisso. Esse tempo que a gente tem vivido de pandemia é um tempo de muita reflexão. E também de varrer muito a casa, né? Eu tô campeão em varrer casa. Uma coisa que eu fazia há pouco, agora eu já estou mais uma habilidade, mais uma competência que eu estou adquirindo no meu currículo. Mas quando eu estou fazendo essas atividades caseiras, a gente pensa muito nisso. E essa mudança de carreira, ela é meio que algo... Não é fácil, não é fácil. Você sair do seu porto seguro. Eu tinha uma carreira relativamente boa, né? Que me agradava, mas numa faixa em que você começa a chegar aí próximo dos seus 40 anos, você tem muitos questionamentos pessoais, o que você faz, como você faz, por que você faz. Além do que, você também tem... Eu trabalhava... estava na época numa grande multinacional e as questões políticas não me agradavam, nunca me agradaram. Eu nunca... tem muita gente que acha que eu sou calmo, a Sandra sabe o quanto eu sou calmo, entre aspas, né? E acabei saindo dessa empresa de uma maneira que não me agradou. Aí eu falei, não quero mais empresa grande, quero trabalhar numa empresa pequena, porque a coisa é diferente. Fui para uma empresa pequena, depois de um tempo, a mesma coisa. Eu vi que o problema não era exatamente isso. Em paralelo, desde 94, junto com a Sandra, a gente já tinha a nossa academia, né? Que surgiu por causa da Sandra, né? Eu entrei como sócio, a gente tinha um outro sócio também, e a gente arrendava um local. E logo depois a gente
já em 95, a gente decidiu que ia construir a nossa academia. Conseguimos com a família um terreno, tal, só que o dinheiro tinha que sair do próprio negócio e principalmente daquilo que eu fazia. Então eu precisava trabalhar foram quase 7 anos de construção, ou seja, foi uma batalha enorme. A gente precisava ter a renda extra que eu trazia para poder fazer isso e construir esse sonho. Bom, fizemos, foi uma batalha, em 2001 a gente conseguiu inaugurar, mas ainda assim eu também trabalhava em paralelo. Eu brincava que eu era executivo durante a semana e proprietário, qualquer coisa do gênero, à noite e nos fins de semana. Porque... E pai, né? E pai e esposo. Exatamente. Então você tinha todos os papéis, mas a Sandra que tocava. Só que ela começou, depois de um período, ela começou, olha, era melhor que você, depois que a gente inaugurou a nossa, tal, estava numa fase que precisava mais de mim, e juntando com todo este problema que a gente estava naquela fase, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Será que vale a pena, pelo dinheiro, ficar tão longe da família, tão longe do dia a dia, de não poder vivenciar da forma como eu gostaria. Eu tenho um filho, Luiz, de estar próximo dele, de estar dando suporte para a Sandra. Por mais que eu estivesse próximo, era diferente, era diferente. E aí, só que falta coragem, né? Porque você tem uma vida estabilizada, você tinha uma renda que, se a academia não estivesse indo bem, você tinha um outro lado que segurava tranquilamente, e de repente você colocar todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta, vamos trabalhar os dois no mesmo negócio, e se der problema, como é que a gente sobrevive? Então você tem vários questionamentos, muitos questionamentos, mas chega uma hora que o destino te empurra, por mais que você queira ou não sei quem acredita em destino, quem não acredita, mas as circunstâncias da vida, então vamos falar em circunstâncias da vida, elas te fazem tomar as decisões. E foi o que aconteceu. Eu já não estava mais feliz no que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, e ao mesmo tempo eu precisava, a academia precisava de mim. Aí a gente acabou tendo a coragem. Eu não tive ninguém assim que eu conversasse. Eu não tive um mentor que me ajudasse nisso. Mas hoje, se eu estivesse fazendo ao contrário, eu correria atrás de um mentor. Naquela época, isso não era uma coisa assim tão difundida, a minha cabeça talvez não estivesse preparada para isso. Quem era a minha mentora era a Sandra. Só que, por mais que a gente conversasse, existia uma interferência direta, né? Somos marido e mulher, por mais que a gente tenha, e a gente é muito amigo, a gente conversa muito, mas é diferente, né? O olhar é diferente. Então, eu acho, né, que, do ponto de vista, se eu tivesse tido um suporte profissional, uma pessoa que estivesse ao meu lado, eu teria tomado as atitudes mais rápidas. Mas não me arrependo disso, só que hoje eu faria diferente. Porém, aprendi muito. Aprendi muito. Então, eu começo a falar, vai me interrompendo, porque senão daqui a pouco acabou e você não falou. Sem problema. Eu acho que é um misto também, né, Rafael, para quem está nos ouvindo aqui também e pensando nessa questão de transições de carreira, do negócio e do sonho, né? Do negócio. Sim. E porque você tem que pensar no empreendimento, né? E aí quando você fala assim, eu não tive nenhum mentor,
a minha mentora era a Sandra, que talvez estava ali também com a emoção de tudo isso, né? Porque no caso dela é que nem eu, né? De estar dentro da água, de estar junto com as crianças. Então eu lembro também de vocês falando em algumas palestras que eu escutei de vocês dois juntos, né? De um ser a razão e o outro ser o coração, para equilibrar enquanto negócio, né? A Sandra, como todo profissional de educação física e especialmente os professores de natação infantil, é, eu costumo dizer, os bons profissionais, e a maioria, eu acredito que seja assim, são coração, muito coração, o tempo todo. Até pelo público que trabalha, para trabalhar com criança, você tem que ser muito coração. Trabalhar com idosos, para trabalhar com pessoas com necessidades diferenciadas, que tenham deficiências, você tem que ser assim. E a Sandra sempre foi muito isso, apesar dela ser muito razão também, tá? Ela me dá uma cutucada de vez em quando que... Mas eu sempre era mais pro lado do negócio, porque um negócio ele tem que ser construído com a paixão, sem dúvida nenhuma, ela tem que direcionar, mas só a paixão não resolve. Né? Só a paixão, ela não te sustenta. Só a paixão, ela não te estrutura. Então, você tem que equilibrar. Quando a gente inaugurou a academia, eu criei para as pessoas que me perguntavam, para amigos meus, porque a gente gastou muito dinheiro, a gente colocou muito dinheiro. Se eu tivesse investido em uma outra coisa, talvez tivesse uma outra condição financeira. Porém, se pensar em retorno financeiro, teria tido outra exatamente. Então, aí eu criei um índice para responder para essas pessoas. Todo mundo fala sobre o retorno, o ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Eu criei o ROD, que era retorno sobre Return on Dream, é o retorno sobre o sonho. Então, para nós, para mim e para a Sandra, a gente nunca olhou primeiro para o dinheiro. A gente sempre olhou o dinheiro como consequência. Até hoje. E isso, quando a gente fala em transição de carreira, pesou bastante para mim. Porque eu falei, peraí, eu estou aqui, eu estou atrás do quê? Só do dinheiro? Isso está me dando aquilo que eu preciso? Eu vou ganhar menos, com certeza eu vou ganhar menos. Mas como é que eu vou me sentir como pessoa, como cidadão? Como é que eu vou me olhar no espelho? Sim. Porque hoje eu tenho 58 anos. E eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei. Mesmo com os perrengues que todos nós passamos, mesmo sabendo que se eu tivesse investido num outro negócio, ou se eu tivesse mantido a carreira de executivo, provavelmente, financeiramente, eu tivesse uma outra condição. Mas aí vem aquela coisa, ontem, na live, me perdoe que eu sou Alan, né? Alan, isso. Foi falado alguma coisa de sucesso, né? Que foi comentado, foi falado... E o que é o sucesso? Né? Sucesso é aquilo que você se propõe a fazer e faz bem feito. Que exatamente. Depois de um determinado momento você fala, poxa, legal. E tanto eu como a Sandra, a gente até teve uma conversa hoje, até para eu me preparar um pouco, eu precisei me preparar para isso, para falar. Sim. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, eu e a Sandra. A gente é muito visto como um casal, e a gente é mesmo, mas a gente tem as nossas individualidades. Mas algumas coisas, as pessoas nos percebem muito como uma coisa só. Uma coisa só. E às vezes, então, tem coisas que a gente conversa muito para poder falar. Claro, porque reflete, né? Exatamente. Porque o que você falar vai refletir nela e vice-versa. Se a gente está de acordo. Então, a gente conversou muito hoje sobre sucesso. Os dois estão muito satisfeitos com isso. Eu sabia disso, mas eu quis fazer isso. Porque, financeiramente, talvez eu pudesse ter tido uma vida melhor.
Pode ser, ou pode não ser. Mas, assim, em termos de propósito de vida, de missão, daquilo que eu descobri nessa minha escolha, tudo o que foi feito, hoje, eu realmente, não diria que eu estou realizado, tem muita coisa para fazer, mas eu diria que eu tô no caminho. Eu olho assim e falo, nossa, que legal, eu estou evoluindo. E eu sinto o mesmo com a Sandra, e a gente sente o mesmo como família. Que Então, legal. isso é o que nos. É o que, de repente, fala assim: poxa, a gente acha que está no caminho legal, a gente está num caminho que efetivamente me dá prazer de viver. Né? Que eu acho que Que esse legal. é o ponto. Mesmo nas dificuldades, você tem que ter. Você tem que acordar. A gente tem problema pra caramba, todo mundo tem problema. Nesse momento que a gente vive, você escuta o noticiário, é só bombardeio de coisa ruim. Se você não tiver equilibrado, se você não tiver de acordo com você mesmo, fica muito difícil. Né? Então, esse Exatamente. reexame, conversar, isso tem ajudado bastante a gente passar por isso. Que legal. Então, Rafael, desde que a gente começou essa jornada, e também foi uma das coisas assim que me motivou como formadora de pessoas, né? A minha especialidade sempre foi as crianças, eu sempre foquei muito nisso, desde que eu comecei a minha carreira como estagiária, sempre foi com os pequenos e aí depois fui me apaixonando em ensinar professores acadêmicos a ser professores de pequenos, né, para entender esse mundo dos pequenos. E sempre tentando olhar para esse olho que brilha, né, da pessoa que é apaixonada pela infância e tentar cavocar ali dentro dela os talentos, né? Cavocar dentro dela, explorar o que ela sabe fazer de melhor e que são muitas habilidades. Eu acredito muito em Deus, que Deus nos empresta vários talentos, né? E que a gente tem que ir redescobrindo para a gente colocar a serviço do outro e assim a gente fazer um mundo melhor. E a gente está passando agora por esse tempo aí em que principalmente o desemprego, enfim, as academias fechadas, as escolas fechadas, que se a gente não tiver justamente esse equilíbrio, a gente vai parar assim. Hoje eu perguntei para uma professora que é amiga minha, nem sei se ela está aí, Carol, se tiver, dá um oi. E eu perguntei para ela do que você está sentindo mais falta, Carol, porque eu estava aqui também trabalhando e fazendo pesquisas com os professores amigos, né? E aí ela falou, eu nunca imaginei que eu fosse sentir tanta falta da água. Às vezes eu até reclamava de ficar tanto tempo dentro da água, e agora eu tô sentindo tanta falta da água, ela falou para mim, né? E a gente precisa nesse movimento, ó, ela tá aí, ó. E a gente precisa nesse movimento descobrir os nossos outros talentos, né? Descobrir o que mais que eu sei fazer de bom, o que mais que eu sei fazer de melhor, aonde mais eu consigo servir, por exemplo, com uma habilidade que o professor de natação tem, que é ser polvo, né? Porque a gente tem olhos em volta da cabeça inteira. Então a gente tem algumas habilidades que outros seres humanos não têm. Como que eu uso essa habilidade fora da água, né? E eu vejo assim, no pouco que eu conheço, né, como espectadora da carreira de vocês, né? Até não falei com vocês sobre isso, mas agora me veio que vocês traçaram agora uma nova curva que foi sair da academia, né, e viver esse outro universo que vocês estão vivendo agora também, de muito sucesso para nós que estamos olhando aqui do lado de fora, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses saberes, sobre olhar para si e falar, opa, mas a gente tem esse talento de comunicador, né? Eu vi que agora vocês estão na pós-graduação lá com o professor Juan, né? Então, assim, eu tenho outras habilidades, né? A professora Sandra ainda está na água, mas com certeza está menos, né? Como é que... Mas você aqui, né? Como que ajudar os professores a redescobrir esses outros talentos? Então, na realidade, a gente tem uma rota traçada, porque eu não acredito que você
chegue a lugar nenhum se você, pelo menos, não souber onde você quer chegar, né? Porque a história lá que está no Alice no País das Maravilhas, que se você qualquer. Ih, agora, nossa, deu um tilt. Eu ia falar uma frase, deu um tilt aqui, mas tudo bem, é a Se você não idade. sabe para onde Mas você vai, você quer basicamente ir se certo. você não souber para onde você quer ir, qualquer vento serve, alguma coisa do gênero. A frase fugiu, mas tudo bem, é da idade. Quem está aqui e não me conhece, pode rir, porque isso acontece de vez em quando. Mas então, no nosso caso, a gente sempre soube o que a gente queria fazer. A academia foram 25 anos e ela consumia muito. E nós temos uma característica, principalmente a Sandra. A Sandra ela não faz nada que ela não faça, no mínimo, entregando 100%. E é um desgaste muito grande. E a Sandra, e como eu, nós temos o nosso talento, a gente acredita, a nossa forma de ver o que nós somos, nós gostamos de ajudar as pessoas e, principalmente, desenvolver pessoas. Foi assim, a Sandra é assim desde que eu a conheço, e antes disso ela já era assim. Então, na academia, ela ajudava a desenvolver todas as pessoas. E eu não estou falando só dos professores, eu estou falando da menina faxineira que virou recepcionista, ou a menina que foi faxineira da nossa casa, que, por causa da Sandra, virou professora. Porque a Sandra incentivou, ajudava, sentava, ou a outra menina que mal sabia escrever, que ela pegava a caderno de caligrafia e sentava junto para a menina poder evoluir, para ela poder estudar, para ela poder. E casos e mais casos, e quem a conhece sabe. Então, esse é um lado natural. O meu também eu gosto de desenvolver pessoas. Nas empresas que eu trabalhei, o maior troféu que eu tenho é que os meus trainees, os meus assistentes, e chefes também, mas principalmente quem estava no meu nível ou abaixo, a maioria, a esmagadora maioria são meus amigos. E hoje, todos, principalmente de trainees, todos chegaram na profissão no nível acima do meu. Mas a gente troca muito, porque eu sempre gostei disso. Então, era muito natural que a gente partisse para isso. A academia, a gente criou um ciclo, a gente criou aquilo que a gente queria, a Sandra desenvolveu aquilo que toda a metodologia dela, junto com a nossa equipe, porque ela não fez sozinha, eu já vi que a professora Ana está aí, que foi bebê da Sandra e depois virou uma fantástica professora de bebês, a Karen, outros professores, agora eu comecei a falar, vou me ferrar porque eu vou esquecer o nome de... Então, todos, para não ter problema. Eles vão entender, eles vão entender. Mas, assim, a Sandra sempre desenvolveu, a gente sempre desenvolveu, a Sandra sempre ajudou muito as pessoas de diversas formas, ela sempre se preocupou com isso. Então, para a gente era natural, o ciclo da academia se encerrou, porque a gente não consegue fazer nada meia boca. Você tem que fazer aquilo, se entregar para aquilo. E a gente chegou no estágio em que tocar o INAT, o Congresso, a academia, estava ficando inviável. A gente teria que abrir mão da qualidade daquilo que a gente ia fazer. Isso não dava. Então, a gente, com muita dor no coração, a gente falou, não, nós temos que passar isso para frente. Foi uma fase da nossa carreira. Agora a gente vai investir. A Sandra adora estudar, ela estava sem tempo para fazer isso. Eu também gosto muito de outras coisas, estava sem tempo. Então, você vai redirecionando a sua carreira pelos seus sonhos. É por isso que sempre eu coloco o retorno sobre o sonho. Mais do que retorno sobre o investimento, é retorno sobre o sonho. Porque é isso que te motiva. E o dinheiro, ele é consequência. E quando eu falo, não que a gente esteja numa situação... Não, a gente tem uma realização financeira legal, mas a nossa realização do sonho
é aquilo que realmente brilha os olhos, né? E como você falou, o professor, quem lida com criança, e eu aprendi isso, né? Porque eu sempre peço permissão aos professores de educação física para me incluir, para os professores de natação para me incluir nesse grupo, porque depois de a gente vai completar 30 anos de casado agora, são 33 anos de convivência. Depois de participar de tantos cursos da Sandra, de ver e de estar na aula, eu consigo saber o que é uma boa aula, eu consigo entender, eu consigo ver. Sim. Então, eu me sinto parte disso. E essa emoção que você falou lá atrás, ela é muito efeito do que vocês fazem, porque o professor que não se emociona com seus alunos, ele não precisa mostrar, não precisa ser uma manteiga derretida como eu sou às vezes. Mas se ele não se emocionar, ele não pode estar na educação, porque a educação, e vocês sabem disso, já tem comprovações, a neurociência mostra, que o prazer é a melhor forma. E a emoção é uma forma de você transmitir isso, de você fazer com que o aprendizado seja realmente um aprendizado que dure, que dê prazer. Então, todo este processo é o que nos motiva. E aí, a gente, agora nós estamos numa outra fase da nossa carreira. Essa fase agora vamos utilizar todo esse conhecimento que a gente foi angariando e principalmente conectar pessoas. A gente gosta muito de conectar pessoas, né? A gente gosta muito de fazer isso. Mesmo às vezes, essa conexão, se eu fosse pensar do ponto de vista comercial, talvez não fosse o ideal fazer. Eu ganharia mais de uma outra forma, mas a gente não se sente bem. A gente se sente bem fazendo o que a gente faz, investir um bom dinheiro e distribuir todo o material do INAT gratuitamente, porque a gente acha que essa é a nossa missão, né? Nós somos os melhores do mundo. Não, a gente também tem os nossos defeitos, a gente tem os nossos problemas, mas a gente tem uma forma de ver a vida que nos dá muito prazer. Por isso, é o retorno sobre o sonho, sempre. Eu sou encantada, assim, eu sou suspeita, estava quase chorando aqui enquanto você falava de emoção, Não, não faz porque isso, que aí eu tenho que chorar também. Não, não, por favor. Não. não, eu confesso que eu dei uma segurada aqui, porque eu falei, gente, eu choro em tudo, né? Então, vamos ver se eu consigo terminar, ainda mais encerrar ciclos, assim, encerrar uma jornada de 4 dias, eu já estou super íntima de todo mundo que está aqui, que eu nem conheço. E você acha, assim, Rafael, que justamente esse retorno sobre o sonho, essa entrega emocional de vocês, assim, sua, você acha que na tua trajetória te prejudicou muito, assim, você foi muito mal interpretado no caminho, ou conseguiu sempre driblar isso? Olha, para ser muito, muito sincero, a gente já foi mal interpretado várias vezes. No começo achavam que a gente queria ser dono da natação infantil, porque a gente estava fazendo uma série de coisas. Então, tem gente que falava isso, não falava diretamente, mas mandava recado. Ou por a gente se dedicar tanto, tem gente que não acredita, tem gente que acha que a gente tem alguma coisa por trás. Mas será que no começo muita gente achava que a gente estava fazendo, quem não conhecia, que a gente estava fazendo porque a gente queria alguma coisa. Hoje a gente já tem, depois de, sei lá, 12, 13 anos fazendo isso, a gente já tem uma imagem que a maioria das pessoas entende o que a gente faz. Agora, essa coisa de se emocionar, de fazer, tem gente que às vezes acha que isso é errado, tem gente que acha que isso prejudica, tem gente que acha que isso é ruim. Eu, às vezes, mesmo me irrito comigo mesmo, ou a Sandra, mas a gente conversa e fala, você é isso? Sou. Você matou alguém? Você fez? Não. Você fez? É do coração? É. Então, sei lá, dane-se.
eu preciso fazer, e é a forma como eu consigo fazer. Eu estou fazendo, eu estou ajudando, eu estou conseguindo conquistar aquilo que eu tinha me proposto a fazer? Estou. Então está tudo certo. Eu acho que a gente não deve pensar assim, olha, isso prejudicou. Você sempre vai ter ganhos e perdas. O mais importante é você ter o seu norte, você seguir por ele. No nosso caso, a gente tem uma missão clara, que é ajudar pessoas, é desenvolver pessoas e fazer de uma maneira em que a gente não prejudique ninguém. E quando, por acaso, acontece, e a gente já prejudicou sem querer, para a gente fica arrasado. Porque se tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem uma missão, todo mundo tem a sua missão. E a minha missão não está prejudicar ninguém. A minha missão de vida é tentar ajudar. Lógico que nem sempre você consegue, lógico que às vezes você toma atitudes que não são as mais corretas, mas tem que ter humildade para chegar e fazer. Então, nessa rota de vida, entre o balanço que a gente possa fazer, até o momento, a gente está muito satisfeito com o que a gente tem feito, mesmo com problemas, e às vezes as pessoas não entendendo, a gente tem pessoas que acham que a gente quer fazer determinadas coisas que a gente nem tinha passado pela cabeça, mas aí cada um, a gente tem que respeitar as pessoas, porque cada um tem o seu próprio mundo, tem o seu próprio olhar. Os olhares são individuais, mesmo eu e a Sandra vivendo praticamente 24 horas juntos, trabalhando juntos, a gente tem diferenças, a gente enxerga determinadas situações de forma diferente. O que a gente tenta fazer, normalmente, é se equilibrar para tentar entender como é que a gente pode ajustar as situações. E quando dá, a gente faz o máximo. Quando não dá, a gente simplesmente abre espaço, tenta um outro caminho, porque a vida, eu acho que ainda mais a gente que está já no segundo tempo, ela tem que ser vivida, tem que ser aproveitada. E ela, às vezes, não dá para a gente ficar gastando muita energia com coisas que os outros estão pensando. Eu já fui muito assim. Hoje, uma das coisas que a maturidade te dá é um pouco mais de equilíbrio para encarar as situações. Né? Sim. Você perde um monte de coisa, mas você vai ganhando outras. Eu estou falando como velho já, né? Vamos mudar de assunto. Não, não, você está falando como mentor. Eu queria muito, assim, e por isso chamei as pessoas que me inspiram para estar aqui. Eu tenho 35 anos, né? E todos vocês que estavam aqui comigo com mais de 40 anos já, mais velhos do que eu, de uma geração, né? Com a idade da minha mãe, por exemplo. E eu muito feliz, assim, porque tanto eu quanto os mais jovens que estão agora recém-formados, eu tenho muito desejo justamente de que as pessoas, do que os professores não se desiludam com a carreira, não se desiludam com o momento que a gente está vivendo, entendeu? E consigam enxergar possibilidades, diferentes possibilidades, e por isso que até eu chamei ali a live de hoje de Recalculando a Rota, justamente porque no meio do caminho, no primeiro dia da nossa jornada, eu falei do que é inegociável, né? Você falou de sonhos. Quando eu trato e quando eu trabalho nas formações para os professores a respeito de sonhos, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Teve uma formação que eu dei que a professora falou assim, eu até achei um sarro, ela falou, nossa, mas eu não quero já ter realizado meu sonho, porque vai que Deus já me chama se eu já cumpri o que eu tinha que cumprir aqui. Tipo, como assim? Então, não é bem desse jeito, né? Porque o caminho é longo, né? E a gente vai ser chamado na hora que tem que ser, né? Então, no meio desse caminho, dá para reorganizar a rota, dá para
cumprir com um sonho e estender a mão para ajudar. Se o teu sonho já está realizado, tem um monte de gente que a gente pode estender as mãos e com a nossa história ajudar os sonhos dos outros se realizarem. E a nossa profissão é a profissão que permite isso, né? Eu acho que o professor de natação infantil, para mim, se eu tivesse algum poder, ele teria uma remuneração top. Todo professor, não só de natação infantil, mas todo professor que lida com crianças. Porque ali nós estamos desenvolvendo o nosso futuro. Nós estamos desenvolvendo, nós estamos ajudando a formar novos cidadãos, não só porque ele aprende a nadar, nós estamos trabalhando com conexões cerebrais, estamos fazendo um monte de coisa ali, que, infelizmente, é uma das coisas que nos chateiam muito. Aqui no Brasil, você tem muitas crianças pobres que não têm a oportunidade que deveriam ter. Né? E numa sociedade do conhecimento, como a gente já está, o Brasil está para trás, infelizmente. Nessa sociedade, onde o conhecimento é fundamental, onde as máquinas vão ocupar os lugares das funções repetitivas, onde a necessidade do relacionamento vai ser fundamental, que as pessoas tenham capacidades criativas, que elas tenham a coisa do se relacionar, nós precisamos formar novas gerações com essa visão. Nós precisamos dar essas condições. Então, por isso que eu digo que quem trabalha com criança deveria ser extremamente bem remunerado, reconhecido. Né? Outra coisa que eu queria falar, você falou de sonho, e eu acho que eu já falei isso, mas tem muita gente que olha para a gente hoje, a gente até vendo aí, a gente preparou material para mandar uma revista que saiu agora. A gente já fez palestra em 15 países. Poxa, mas quem olha acha que... Só que, para quem não sabe, a gente é da periferia de São Paulo. Nossa academia é na periferia de São Paulo. A gente não tinha nada. A Sandra começou como uma assistente aos 15 anos do Fontanelli, que viajava 20 e poucos quilômetros por dia, você acordava às 4h30 da manhã para 5 horas pegar o ônibus, para poder estudar à noite. No meu caso, também não foi tão dramático assim, eu já tinha uma outra condição, mas também trabalhei muito. Eu joguei, trabalhava, estudava, fazia tudo. Então a gente foi uma progressão. E da periferia de São Paulo, quem olhava para a gente e falava assim, nossa, a Sandra fazia um trabalho legal. E isso a gente foi vendo que era interessante. Então a gente costumava, e saiu, que os nossos professores, a gente vão lembrar disso, a gente falava, a gente é uma escola da periferia de São Paulo, metida a besta. Não é porque eu estou na periferia de São Paulo que eu não vou oferecer o melhor para o meu aluno. O melhor. A gente corria atrás. E por causa disso, a gente saiu da periferia de São Paulo, e hoje é conhecido no Brasil, é conhecido em vários países. A gente levou o trabalho para vários países, mas isso tudo teve uma progressão. Oi, Nath. Desculpa, Oi. Caiu de repente, não sei o que aconteceu, caiu, nem deu tempo, não sei o que... Acho que eu estou falando demais, eu vou falar, vamos cortar esse chato aí, porque estava falando... Não, tem uma onda aí que diz que live boa sempre cai, então vamos acreditar nisso. Tá live boa dá problema de conexão, gente, podem voltar todos. A gente está tentando aí, eu salvei, né? Tá. Tomei muito cuidado, porque para não ter nenhum problema. Ah, mas o pessoal já vai voltando. Não, o pessoal, a galera já está ficando expert em live também, então tá todo mundo já sabendo que eventualmente acontecem alguns problemas. Então, vamos... Eu nem lembro mais o que eu estava falando, eu me perdi aqui, porque baixou o negócio aqui, eu desespero Não, você estava falando, a gente estava falando de sonho, e aí você estava falando Eu que lembrei.
vocês estavam na periferia, construíram o É, sonho então, lá e foram então, é, reconhecidos no mundo todo. então, isso por que que eu chamei atenção para isso? Porque as pessoas precisam acreditar. E quando eu decidi ir para a academia, largar a minha vida de executivo, eu falei, só a academia, só a gestão da academia, para mim não vai bastar. E aí a gente resolveu, vamos internacionalizar a Via Esporte, vamos internacionalizar o trabalho. E aí a gente começou, como com formiguinha, né? Batendo na porta, indo nos congressos, falando. E hoje a gente conseguiu construir uma relação forte, eu diria forte. E a gente sempre teve o objetivo de fazer um trabalho que não fosse só o trabalho da Via Esporte, fosse um trabalho do Brasil, de respeito, né? Que as pessoas olhassem para a natação infantil brasileira, porque, para quem não sabe, a natação infantil do Brasil, a gente tem que se orgulhar. A média da natação infantil brasileira, ela é top no mundo. Os nossos melhores trabalhos são os melhores trabalhos no mundo, junto com, lógico, existem outros países, mas a nossa média é acima da média do mundo, né? E isso é muito importante. O nosso profissional, pelo fato de ter a formação em educação física, isso também ajuda. Lógico, Sim, tem que melhorar muita coisa ainda, mas nós temos um olhar que hoje eu diria que é um olhar de ponta. Então, o trabalho que é feito na Espanha pelo Dr. Juan, a gente só precisa colocar um pouco mais de ciência, que é uma coisa que nós estamos buscando, o Fabrício Madureira faz, o Hernani Peraju também faz. A gente tem pessoas que estão correndo atrás disso, mas a gente precisa agora mais se aprofundar nisso. Mas o que nós fazemos no dia a dia é muito bom. É muito muito bom. bom. Nós temos que ter orgulho. O nosso professor de natação tem que ter orgulho do seu trabalho. A gente, às vezes, fica muito, assim, olhando para o que existe no exterior. Temos que olhar, a gente olha, a gente vai, a gente busca. Porém, a gente não tem que baixar a cabeça. Nós somos muito bons no que nós fazemos. E o mundo hoje, a linha que nós seguimos aqui no Brasil, é uma linha que está sendo seguida pelo mundo também. Né? Os latinos em geral, não só os brasileiros, mas os latinos em geral são responsáveis por isso. E a gente tem que ter orgulho porque a gente faz parte disso. Ah, perfeito. E você falando do sonho, assim, a gente falou de várias coisas aqui que eu queria deixar claro, assim, para os professores, né? Você falou do reconhecimento financeiro da nossa profissão, né? Eu até acho que agora, na volta da pandemia, os pais vão querer uma remuneração muito boa para os professores, porque eles estão ficando malucos com as crianças dentro de casa, né? Males que vem para bem. É bem isso. Então eu falo, ó, enxerguem o lado bom da pandemia, gente. Tem que ter alguma coisa para a gente, né? Mas brincadeiras à parte, é, não é, não é feio a gente. Pelo jeito Vamos vai marcar um, cair, vai cair. vamos marcar um curso num canal fechado, Rafael, para a gente continuar falando de talento, de sonho e tudo mais. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que às vezes se confunde, né, o sonho com o sucesso, com o dinheiro, que não são sinônimos, mas que não é feio, uma coisa é consequência da outra, né, e que os professores podem sim sonhar, podem sim almejar o sucesso, buscar esse reconhecimento financeiro e social, que tudo, uma coisa está linkada na outra, que isso é bom, né? Mas que você tem que correr atrás, assim. Eu, através de vocês, eu conheci a professora Beatriz em Cesarte, investi, fui até o México. Quando eu vi ela aqui no Brasil, ela apresentando a vida dela, o trabalho dela no congresso, eu falei, eu quero ir conhecer esse lugar, né? E na primeira oportunidade que eu tive, eu investi nisso, fiquei na casa dela,
Então, assim, fiquei 10 dias com ela, né? Então, assim, uma coisa que parecia tão distante quando eu estava lá naquele banquinho do auditório, lá no Centro Rebouças, e que se tornou realidade num curto espaço de tempo. Na verdade, não foi tão curto, foram em 4 anos. Não, Mas mas em 4 anos, assim, aquela professora que estava lá, distante, eu estava dormindo na casa dela, né? Então, queria, assim, que você deixasse uma mensagem para os professores, para a gente finalizar aqui antes que caia, dessa história tão bonita da tua vida, né? De que vale a pena recalcular a rota, né? eu acho que o mais importante que a gente tem na vida é acreditar na gente, primeiro. Você precisa acreditar, independente daquilo que você almeja, você tem que acreditar. Isso aqui não é ficar jogando palavras ao vento. É verdade, você mesmo deu um exemplo agora. A Beatriz é uma das profissionais mais reconhecidas no mundo. Você dormiu na casa dela. Ela tem uma escola que é um sonho, que a gente, aonde vai, as pessoas sabem, é uma referência. Ela está fazendo uma segunda unidade agora, a gente tem o prazer de ser amigo dela também. Mas, você acreditou, a gente acreditou. Só que, num determinado momento, você tem que abrir mão de algumas coisas para você poder conseguir aquilo que você almeja. E se você ficar focado apenas na realização material, provavelmente, porque cada um é cada um, mas provavelmente a sua realização, ela não vai ser completa. A realização material é importante, ela é necessária, ela não pode ser deixada de lado, ela tem que caminhar junto, mas ela não pode te guiar. O teu sonho tem que te guiar. Agora, sonho, até aí começamos a entrar na questão de gestão. Um sonho era, você tem que ter metas, tudo isso, você tem que criar todo um processo. Não adianta só falar, estou sonhando, meu sonho é esse. Isso é, ok, é ótimo, mas o que eu faço para isso? Quando a gente falou, vou internacional do trabalho, a gente sentou, quem que eu conheço? Vamos falar com a Lulu Cisneros, que é a nossa conhecida, vamos para a Associação Americana, lá foi muito trabalho, conversar, conhecer, levar, nós fomos em congresso levando o nosso videozinho para mostrar, para poder cavar um espaço, para que a gente pudesse, as pessoas viram, nossa, o que vocês fazem é muito legal, aí você vai, tudo é um sonho, mas o sonho tem que gerar ação. Sim. Agora, quando você tem isso claro na sua cabeça, fica mais fácil. Às vezes a gente não tem isso claro. Aí vale a pena conversar com as pessoas, aí vale a pena ter um mentor, aí vale a pena ter um amigo, um mentor profissional, um mentor que seja alguém que converse. Depois que eu passei dessa fase, eu converso com muitas pessoas, eu procuro fazer, oxigenar a cabeça, porque quando você fica pensando sozinho, querendo ou não, é só o seu ponto de vista. Às vezes vem alguém que não entende nada, fala um negócio, fala, você sai do looping, você descobre uma saída, nossa, é isso. Agora, você tem que ter um objetivo claro, você tem que ter um sonho como um objetivo, com metas. Você falou, eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou me organizar para isso. Agora, só sonhar, aí você é um sonhador. Sim. A palavra Exato. sonho ela é muito legal, mas se você ficar só nas nuvens, você vai chegar e você aí vai ter uma frustração ainda maior, porque talvez você tivesse potencial para realizar aquilo, mas como você não se organizou, como você não estabeleceu metas, como você não criou o seu caminho, a frustração é muito maior do que se você não tivesse sonho nenhum. Porque você tinha potencial, mas por preguiça, por não saber como fazer, você acabou não fazendo. Então, o que eu acredito muito é, você tem que acreditar em você. Mesmo que às vezes isso pareça difícil. Mesmo que às vezes sonhar
ser alguém, uma professora que estava no auditório de um congresso grande, pensando na mexicana, de repente, 4 anos depois, estava lá. Ou alguém que, a Sandra, que era uma menininha de 15 anos, que foi auxiliar do Fontanelli, de repente se tornou uma referência internacional. Mas para chegar a isso, teve muito trabalho. Agora, um Sim. trabalho organizado. O sonho, sim, mas de uma forma que você tenha objetivos, tenha metas, vá atrás. E converse, converse. Não guarde os sonhos para si. Divida seus sonhos, porque quando você divide os seus sonhos, mais pessoas vão sonhar com você, mais pessoas sonham com você. A possibilidade que todos vocês realizem seus sonhos é muito maior. Se você for egoísta, se você não dividir, o que você vai receber em troca? Egoísmo, Egoísmo. e Exato. provavelmente uma dificuldade maior. Você pode até realizar, mas talvez o teu prazer não seja tão grande se você tivesse com mais gente ao seu lado. Ah, que alegria! Muito obrigada, muita gratidão imensa pela toda a comunidade de professores, pela natação infantil. Como ser humano é tão bom encontrar pessoas que caminham numa luz que a gente também acredita. Eu quero já agradecer várias vezes pelo WhatsApp, mas mais uma vez publicamente quero agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui comigo nessa semana, né, num tempo tão difícil, de 1000 coisas aí. Você abriu um espacinho aí na tua agenda para conseguir estar aqui comigo e com esse pessoal que está junto comigo essa semana toda. Muito obrigada mesmo. E conte comigo, conte com a NatPoint para que estejamos juntos de novo em 2021 aí no Congresso e nos outros desafios que a natação infantil vai oportunizar para nós. Eu te agradeço pelo espaço, pela oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho. A gente teve, eu não esqueço que a gente estava em Curitiba o ano passado, quando você inaugurou, e a gente foi lá, a Sandra estava dando curso, a gente foi lá, conheceu, ficou muito bem impressionado. É muito bacana a gente ver uma nova geração surgindo, novos líderes nesse segmento, e é importante que surjam com uma cabeça de dividir, de compartilhar, de crescermos todos juntos. Lógico, cada um com a sua forma, do seu jeito, mas que a gente pense na comunidade, que a gente pense como é que a gente pode contribuir para o desenvolvimento do todo. Individualmente, lógico, eu tenho que crescer, mas se eu levar e trouxer mais pessoas comigo, vai ser muito melhor. É verdade, Obrigadão. é verdade. Obrigada, obrigada. Gente, como a gente estava com esse probleminha de conexão, o Rafael vai encerrar, porque a gente entrou lá pelo perfil dele, então ele vai encerrar e eu vou entrar de novo pelo meu perfil para eu encerrar a semana toda, tá? Vou fazer uma recapitulação aí, um resumão e encerrar a semana toda, tá joia? Então, a gente sai aqui e vocês entram comigo lá de novo no meu perfil. Valeu, pessoal. Obrigado, viu?